E aí, meus caros, retornamos aí para mais uma aula, né? Hoje um formato um pouquinho diferente, que eu quero usar um recurso para falar para vocês dessa temática aí sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Na última aula eu deixei para vocês aí algumas questões e depois também deixei questões assim teóricas, né, conceituais. Também deixei para vocês um vídeo aí para vocês assistirem no YouTube falando das escolas antropológicas, né? Como que a antropologia ela trata a questão cultural, como que ela, através de diferentes leituras teóricas, né, ela define o conceito de cultura e a partir daí constrói toda a visão que a própria ciência tem a respeito do tema. E aí deixei para vocês agora um avanço aí com relação a isso. Por quê? Porque as teorias antropológicas elas são contrastantes no sentido das orientações políticas, né, dos usos do termo cultura. A gente viu que no evolucionismo, que tem lá a influência do darwinismo, como no positivismo também, né, o evolucionismo antropológico, ele trata as culturas em escalas diferentes, ou seja, escalas de importância e de complexidade diferente. Então, culturas, por exemplo, tribais ou africanas, asiáticas, são consideradas inferiores no processo evolucionário ou evolutivo, né, da cultura, tendo a cultura europeia como referência de complexidade e de avanço cultural. Então, se ser europeu, industrial, branco, né, moderno, é sinônimo do ápice cultural. Então, as outras sociedades elas deveriam evoluir de modo a chegar nesse ápice. Isso, né, foi uma teoria que justificou as atrocidades que aconteceram em relação ao imperialismo europeu, né, que fatiou a Ásia e a África, levando o modo de vida europeu para esses lugares, inclusive na geografia a gente vê muito isso na história, né? Por exemplo, a divisão em países, né? Essa divisão de estados nacionais é uma divisão cultural, né, europeia, e isso, do ponto de vista africano ou asiático, não tinha sentido, porque o sistema político é um sistema tribal. Então, isso são as influências que a gente vê, né, nos encontros culturais de uma cultura tentando dominar a outra. Né? Vamos retornar aqui. Então, nesse sentido, esses processos culturais, eles levaram ao contraste desses dois pontos de vista, essas duas linhas, né, de pensamento em relação à cultura. Por quê? Porque a teoria evolucionista ela leva a uma postura etnocêntrica. O que é a postura etnocêntrica? Está aí para vocês. A postura etnocêntrica ela significa que uma cultura, né, um modo de vida, ele é superior a outro. Então, quando você pensa a cultura ocidental, de influência europeia, nesse sentido evolucionista, então se pensa que essa cultura é superior a outros tipos de cultura. Então, isso leva a uma que a gente chama de uma atitude etnocêntrica. A atitude etnocêntrica é o quê? Eu achar que eu sou melhor e o outro é inferior, é pior. E isso, como vocês podem ver aí no slide, ele demonstra certas atitudes preconceituosas com relação a imigrantes, com relação a estrangeiros, ou aqueles que têm uma cultura diferente daquela considerada superior pela maioria. A gente vê muito isso acontecendo pelo mundo, nas correntes migratórias, a gente vê isso acontecendo dentro da nossa própria sociedade. Por quê? Porque essa perspectiva evolucionista etnocêntrica também está intercalada com a questão das discussões sobre racialidade. Então, as teorias racistas também se fundamentam nessa perspectiva evolucionista, dizendo que se a cultura ela passa por um processo evolutivo, nós, enquanto seres humanos, também passamos por um processo evolutivo. Aí as influências do darwinismo. Então, se nós estamos num processo evolutivo, o ser humano tem escalas diferentes dentro desse processo. Isso significa o quê? Que nós temos seres humanos superiores e seres humanos inferiores. E como que isso foi estudado? A gente vai ver numa outra videoaula como as teorias racistas foram construídas de forma científica, né? E utilizando da medicina uma ciência importante, né? A medicina e biologia aí no século XIX, para poder justificar essas teorias. Isso teve reflexo no mundo ocidental como um todo, né? No Brasil a gente vai ver vários exemplos, né? A questão do racismo aí, como que essas teorias racistas influenciaram isso, isso tem reflexo até os dias atuais, né? Então, as teorias racistas pensavam o negro como inferior no processo evolutivo, negro, indígena, né? Todos aqueles que são diferentes do branco europeu. Então, isso justificou também atrocidades como o Holocausto nazista, por exemplo, né?
quando os judeus, né, acreditavam que a raça ariana era superior. E a gente vai ver as teorias, como o Gobineau vai influenciar essas teorias racistas, como o Gobineau chegou no Brasil, junto com o Cesare Lombroso, então foram intercaladas as teorias racistas com as teorias da criminologia, para dizer, por exemplo, que o negro ele já tinha tendência natural ao crime. Então, isso influenciou a visão. A gente vê que, por exemplo, os bisavós de vocês, meus avós, né, eles têm uma visão totalmente linkada a essas questões que estão aí colocadas das teorias racistas. A gente vai ver isso, né? Eu tiro como exemplo meu avô fala coisas assim, que dentro do ponto de vista, ele fala, não, mas racista, mas não, ele é uma questão cultural. Então, ele foi socializado, como a gente viu, né, acreditando que, por exemplo, o negro é inferior ao branco, que o indígena é inferior ao branco, né? Isso aí é uma construção histórica. Aí você tem, por exemplo, as políticas afirmativas como as cotas raciais aí para poder fazer com que essa discussão fique em evidência. Mas esses aspectos estão sempre articulados uns com os outros, que é isso que eu queria falar para você. Então, a ideia de etnocentrismo está relacionada a isso, né? Então, uma cultura, uma raça superior a outras. E aí você tem o relativismo cultural dentro da própria teoria antropológica, que vocês viram, dentro do funcionalismo antropológico, do culturalismo antropológico, dentro do estruturalismo antropológico, outra escala, a escola também interpretativista, né, ou hermenêutica da cultura, que também trabalha com essas questões de relativismo. Por quê? Essas vieram a contrastar com as teorias antropológicas do evolucionismo para dizer que não existem culturas superiores a outras, são apenas práticas culturais diferentes, que elas têm a sua própria complexidade. Não é que a cultura europeia ou ocidental seja superior a uma cultura indiana, a uma cultura chinesa, a uma cultura tailandesa. Não, são culturas diferentes. E esse diferente que nos remete à diversidade cultural. Ou seja, nós temos uma diversidade cultural e cada diversidade tem a sua particularidade e a sua complexidade em si. Até mesmo culturas bastante fechadas ou de uma demografia pequena, por exemplo, em ilhas, como foi nas Ilhas Tobriano, no Havaí, demonstram que a cultura tem as suas complexidades, certo? Então, e ela tem a sua própria construção de significados. Isso que eu estou querendo colocar para vocês. Né? Foram feitas um antropólogo norte-americano chamado Marshall Salins, um estudo dele chamado Ilhas de História, que ele mostra os contatos culturais, por exemplo, por navegadores ingleses, que encontram, e navegando, descobrindo novos locais, chegaram a uma ilha, né? E nessa ilha eles tiveram contato com outros povos que deram um significado para eles. Cada cultura ela dá um significado para aquilo que entra em contato com elas. Como eles não conheciam navegadores, barcos, eles achavam, por exemplo, que esses navegadores eram deuses e deram um significado deles como deuses. Por exemplo, o capitão dessa frota de navios, que era o capitão Cook, nesse livro de história, ele foi considerado o deus Lono. E aí eles foram tratados como deuses, né? E aí eles tiveram uma série de relações com esses povos aí dessa ilha, né? E aí eles foram embora. Então o deus Lono, né, com sua frota foi embora dessa ilha, fizeram as trocas, tal. A Inglaterra marcou aquele território como seu e foi embora. E aí o navio deu problema no mar, eles tiveram que voltar. Quando eles voltaram, já estava fora do período deus Lono. Então, eles deram um significado que o Deus estava voltando para poder dominar eles, não apenas para servir eles ou ser venerado, mas para dominar aquele povo. E eles mataram o Capitão Cook. E dizem, né, que até hoje tem os ossos do Capitão Cook nessas ilhas. Então, só para ver que cada cultura tem sua complexidade e o modo de dar significado. Então, a nossa cultura também, se chegar algo estranho para nós hoje, a gente vai dar significado a isso de acordo com aquilo que está construído na nossa cultura. E assim as diversas culturas. O caldo cultural ele é extremamente amplo, né, no mundo inteiro. E cada um tem sua complexidade e sua diversidade. E cabe à antropologia estudar essas diferenças. E aí, a ideia de relativismo cultural emerge dessas questões. Ok? Então, a postura relativista está relacionada a isso, né? Entender essa diversidade e respeitar essa diversidade de acordo com o nosso olhar. Então, a gente tem que tentar entender o outro, tentar olhar pelos olhos do outro
e entender como que eles dão significado a tudo aquilo que está à volta, beleza? Então a gente retorna depois com a aula aí, falando aí sobre as questões relacionadas às teorias racistas, que eu acho importante a gente levar isso para vocês, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.